Resumo do livro. Sobre a brevidade da vida, de Sêneca. A vida é curta, mas não tão curta quanto pensamos. Essa é a provocação de Sêneca em sua obra-prima, Sobre a brevidade da vida. Neste vídeo, vamos mergulhar em suas reflexões, escritas há quase 2000 anos, mas que continuam extremamente atuais e necessárias para o mundo em que vivemos. Sêneca começa lembrando algo essencial. Não é que a vida seja curta, mas nós é que a desperdiçamos. O tempo que temos é mais do que suficiente para realizarmos grandes feitos, mas nos perdemos em distrações, vícios, ambições fúteis e preocupações inúteis. Ele critica aqueles que vivem como se fossem eternos, adiando seus sonhos para amanhã, como se houvesse uma garantia de futuro. E aqui surge a primeira grande lição. O amanhã não pertence a ninguém. Só o presente está em nossas mãos. Para Sêneca, a verdadeira riqueza não é o ouro, o poder ou o prestígio social, mas sim o uso sábio do tempo. Quem sabe governar seus dias possui algo mais valioso do que qualquer império, a própria liberdade interior. O filósofo afirma que muitos vivem como escravos, não de correntes físicas, mas das expectativas alheias, da opinião pública e dos desejos insaciáveis. Assim, acabam gastando a vida em compromissos que não escolheram, em trabalhos que não amam e em buscas que não trazem paz. Ele nos alerta sobre os que se ocupam demais, os chamados ocupados da vida. Essas pessoas estão sempre correndo, sempre atarefadas, mas raramente vivendo. É uma ocupação que não gera frutos, apenas exaustão e vazio. Sêneca diz que é melhor viver pouco e de forma consciente do que viver muito sem sentido. O valor da vida não está na quantidade de anos, mas na intensidade e na sabedoria com que cada momento é aproveitado. E aqui surge uma das passagens mais impactantes. Não é a morte que torna a vida curta, mas sim o desperdício do tempo. Quem vive de verdade nunca é surpreendido pela morte, porque cada dia já foi uma vida plena em si mesma. Segundo o filósofo, muitos têm medo de encarar a morte, mas o verdadeiro temor deveria ser o de nunca ter realmente vivido. Quantos chegam ao fim dos seus dias apenas para perceber que sua existência foi consumida por coisas irrelevantes? Sêneca também destaca a importância de se afastar do barulho da multidão. O excesso de estímulos, a busca constante por aprovação e a correria da vida social roubam nossa paz. O recolhimento, por outro lado, nos dá clareza e sabedoria. Para ele, os grandes mestres do pensamento são companheiros imortais. Ler, estudar e refletir são formas de estender a vida, pois nos conectam a mentes que nunca morrem. O tempo gasto em aprendizado nunca é perdido, mas multiplicado. Outra crítica de Sêneca é contra aqueles que vivem apenas para acumular riquezas. O avarento, diz ele, é o mais pobre de todos, porque nunca desfruta daquilo que tem. Ele é escravo de suas posses, incapaz de viver no presente. E quando fala do futuro, Sêneca nos dá mais um ensinamento poderoso. Não devemos prender nossa felicidade em algo que ainda não existe. O futuro é incerto, e quem depende dele para ser feliz, nunca será. Ele nos convida a cultivar a serenidade de estar no agora. Essa atenção plena à vida é a maior das virtudes, e poucos realmente conseguem alcançá-la. Quem domina esse segredo, porém, descobre que cada instante contém infinitude. O filósofo também nos adverte sobre o desperdício de tempo em discussões banais, em brigas, em vaidades e em rancores. Tudo isso nos rouba a energia vital e nos afasta da verdadeira grandeza da alma. Em vez disso, Sêneca propõe que pratiquemos a filosofia, não como teoria, mas como estilo de vida. A filosofia não é algo para decorar, mas para viver. É ela que nos ensina a usar o tempo com sabedoria e a encarar a vida com dignidade. Ele explica que aqueles que cultivam a sabedoria vivem em harmonia consigo mesmos e não têm medo da morte. Para esses, a morte é apenas o fechamento natural de um ciclo já vivido em plenitude. Sêneca chega a afirmar que a vida dos sábios é longa, porque eles a expandem para além de seus próprios anos. Eles bebem do passado através da leitura, vivem o presente com intensidade e não sofrem pelo futuro,
pois sabem que ele não lhes pertence. Um dos pontos mais marcantes do texto é quando ele mostra que a maioria das pessoas vive como se tivesse vida infinita. Adiam decisões, negligenciam seus talentos e desperdiçam oportunidades, como se houvesse sempre mais tempo. Mas a realidade é dura. A morte pode chegar a qualquer instante. Por isso, quem adia a vida, na verdade, está escolhendo não viver. E quem escolhe viver plenamente hoje, esse nunca se arrependerá. Sêneca não condena prazeres ou realizações, mas nos chama a refletir se eles realmente nos pertencem ou se apenas seguimos o que o mundo impõe. Viver é ter coragem de escolher o que dá sentido à nossa própria alma. Ele também afirma que a amizade verdadeira é um dos maiores presentes da vida. Amigos autênticos são raros, mas quando encontrados, multiplicam nossa existência, pois compartilhamos não apenas o tempo, mas também a essência da vida. Outro ensinamento profundo é que a vida não deve ser medida em anos, mas em experiências significativas. Uma vida curta, mas bem vivida, vale mais do que décadas desperdiçadas em ocupações inúteis. E ao final de sua obra, Sêneca deixa um recado poderoso. Só é verdadeiramente livre quem sabe que o tempo é o bem mais precioso. A liberdade não está em fazer tudo, mas em saber escolher aquilo que realmente importa. Essa é a essência de Sobre a Brevidade da Vida. Um chamado à consciência, uma urgência para vivermos de forma plena, sem adiar o que é essencial. Porque no fim, não é a morte que nos rouba a vida, mas a negligência com o tempo que temos. E agora eu te pergunto, você tem vivido plenamente seus dias, ou apenas existido no automático, deixando a vida escapar entre os dedos? Talvez seja a hora de refletir e começar a viver de verdade, antes que seja tarde. E se você deseja se aprofundar ainda mais em reflexões transformadoras como essa, conheça a NET Livros, uma plataforma completa com e-books, audiolivros e videolivros dos maiores best-sellers do mundo, para você crescer todos os dias. Acesse agora e descubra como transformar o seu tempo em aprendizado, sabedoria e evolução. Porque investir em conhecimento é a forma mais inteligente de tornar sua vida verdadeiramente longa.